galerinha que nos acompanha no blog Design Cafeinado. Seguindo com a nossa série de entrevistas para o Photoshop Conference de 2016. Hoje a nossa entrevistada é a Fabiana Go. E aí, Fabiana, tudo certinho? E aí, beleza? Ansiosa, Júnior, pela Photoshop Conference. Vai ser mais um evento fantástico. Tenho certeza que vai marcar a história. Mais uma vez, né? Isso, mais uma vez, já 13ª edição agora, né? Queria saber de você, Fabiana, como é que você começou na área criativa? Né? Como que você começou a mexer com Photoshop, Illustrator, InDesign? Eu sei que você trabalha com vários softwares da suite Adobe. Como é que foi o início? Bom, Júnior, meu início foi bem estranho, né? Foi bem diferente do início convencional. Porque geralmente a pessoa começa na área criativa e aí ela passa para software quando ela tem a ver com tecnologia. Eu fui o contrário, eu comecei trabalhando em 1998 no suporte técnico da Adobe. Quer dizer, a minha formação é análise de sistemas, bem diferente aí dos nossos colegas criativos. E quando eu fui para a Adobe, eu me apaixonei. E no suporte, quando ele era no Brasil, hoje ele não é mais no Brasil, 90% dos pedidos não eram pedidos de suporte técnico, eram dúvidas de uso e recurso. E como os softwares eram muito caros e o acesso a esses softwares era para uma minoria, a gente não podia se recusar a dar suporte de uso e recurso, quer dizer, ensinar o usuário a usar o software, ou problemas do tipo, eu lembro que problemas que eram top naquela época era tipo, olha, eu estou tentando aplicar um filtro no Photoshop e está desativado. É porque estava CMYK e vários filtros não funcionavam, só funcionava em RGB. Então tinha que saber entre RGB e CMYK qual a diferença. Enfim, e aí eu comecei a me apaixonar nessa área. Então, primeiro eu tive a formação com a parte técnica, então eu era uma escovadora de bits aí do mundo Adobe. E aí, em 2000, eu me lembro, mas no início de 2002, 2003, a área comercial da Adobe me convidou para trabalhar com apoio às vendas, então era apoio técnico. E aí eu percebi que não adiantava nada tudo que eu manjava de software, porque o software eles tinha uma finalidade, ele não era simplesmente para fazer coisas genéricas. Então eu tinha que entender de criação, entender de cores, entender de diagramação e de uma série de coisas para que eu pudesse conversar com o cliente de Adobe de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais direta. E aí nessa época a Adobe me deu a oportunidade de trabalhar em vários lugares, onde eu pude tanto passar a minha experiência de software, quanto receber a experiência de criação, li muitos livros, trabalhei com Murti, com Chromia, que eram os grandes birôs da época, nas grandes agências, Giovanni FCB, Newton, enfim, várias agências da época que eram importantes, Tata Perca também, enfim, são tantas que eu não me lembro, mas enfim. E aí, trabalhando nessas agências e trabalhando com esses profissionais, eu tive a oportunidade de crescer como designer, crescer como criativo. E aí, durante o passar dos anos, claro, a gente sempre tem que aprimorar, né? Acho que a única coisa certa é a mudança. Então, não deixei de estudar e continuei estudando. Mas quando alguém fala de começo para mim, eu diria que se eu fosse mais corajosa na época, né? Quando a gente é jovem, um ano é uma coisa louca de tempo. Eu teria começado com uma faculdade de propaganda e publicidade ou design. Assim, o caminho que eu tive que trilhar para conseguir chegar junto de alguém que fez uma faculdade foi um caminho muito longo. Então, eu não supervalorizo o meu lado autodidata. Eu vejo hoje experiências nas universidades que eu visito e acho fantástico. Eu fico com pontinha de inveja dos estudantes de propaganda. Eu fui uma pessoa que me graduei tarde. Eu já era coordenador de arte do maior jornal regional aqui do estado de Santa Catarina, e eu só fiz a faculdade depois que eu saí de lá. Pois é, e nunca é tarde, né? Sim, eu me graduei, me graduei com 29 anos na cara já, então quase 30 ali foi quando eu tirei minha graduação. Eu estava na faculdade, que é a Mackenzie, que é aqui de São Paulo, que é muito conhecida pelo curso tanto de desenho industrial quanto de propaganda e publicidade. Eu me lembro que na época, tirando direito, propaganda e publicidade era o que tinha mais candidato vaga. E aí eu me toquei que ia fazer propaganda e publicidade, mas eu já estava no 3º ano de sistemas, e sistemas é exatas, né? E publicidade é humanas, eu ia perder 100% do curso. Só que é o que eu falo, né? Quando a gente é jovem, na verdade eu não teria perdido, eu teria ganho 4 anos de publicidade. Então,
faz parte. Sem arrependimentos, mas com bons conselhos para os jovens. Estudem propaganda, publicidade, design. Não vão fazer áreas que não tem nada a ver. Não é uma boa ideia. Bacana, legal. E você teve um período ali que você passou pela Wacom, né? E, vamos dizer, eu sou um defensor da Wacom, eu uso bastante. A minha tá até personalizada. Sim! Essa é a que eu uso para apresentações. Eu não posso fazer propaganda a não ser da Wacom. Eu queria que você falasse, né? Por mais que eu falo para todo mundo, eu queria que você falasse qual que é a vantagem de ter uma mesa digitalizadora para quem trabalha com softwares de design. Então, o ano passado, na verdade foi de julho de 2014 a julho de 2015, eu tive uma oportunidade maravilhosa de trabalhar na Wacom. Foi muito legal porque você vender um produto que você compra, que você usa, que para você é importante, é uma oportunidade muito legal. Então eu passei um ano vendendo para as universidades, né? Mas só que muito antes de vender, eu sou usuário do produto. E eu já fazia algumas apresentações falando sobre. E para ser bem sincera com vocês, o interesse por Wacom veio com o country manager que trabalhava na Wacom na época. Ele disse: puxa, Fabiana, você podia falar sobre o produto, falar quais são as características dele? Eu falei: legal, beleza. Eu pensei, eu já falo sem você me pedir. Eu falei: tá bom. Ele: então, o que você quer ganhar? Você gostaria de ter uma mesa digitalizadora? Eu te dou a melhor que tem. Eu falei: puxa, legal. Eu falei: vai ser legal porque eu vou ter uma nova, não vai ficar aquela coisa descasquenta lá, que era a minha mesa velhinha nas apresentações, mas eu já uso. Falei: se você quiser, eu uso até a minha. Mas enfim, depois disso eu fui convidada para trabalhar. Foi um ano muito bacana, um ano maravilhoso aí que eu pude falar sobre o Wacom pelo Brasil inteiro. A grande diferença de você usar a mesa digitalizadora tá aqui, ó. Então o mouse, ele é uma coisa que não tem ergonomia para quem desenha. Então, esse movimento aqui que a gente faz com o dedo, além de gerar ler, então muitos designers ficam com dor nessa parte da mão, nessa parte aqui onde tem esse nervo, que você fica muito tempo com o mouse, clica, segura, clica, aperta. Tem uma questão ergonômica que é muito importante. A caneta, ela é um modo muito mais natural de você interagir com criatividade, com projeto, com coisas que você tem que usar o lado do cérebro para criatividade. Então, só por isso, por essa questão subjetiva, já seria um bom motivo para você usar. Agora, o meu motivo para usar a mesa digitalizadora, principalmente quando eu uso o Photoshop, é a sensibilidade à pressão. Então, por exemplo, para retoque de imagens, para seleção, quando eu uso seleção do canal, e tem vários recursos que você pode usar a sensibilidade à pressão. Então, quando você pressiona mais ou pressiona menos, você consegue ativar o recurso para com mais força ou com menos opacidade ou com mais opacidade. Então, muita gente me pergunta: qual que é a diferença daquele retoque incrível que a gente vê em agências de propaganda e tudo mais? E por que o retoque às vezes sai tosco, às vezes sai manchado? É que na opacidade, você usa uma ferramenta que eu brinco chamada Zoil, que é uma ferramenta terrível, porque no olho você fala 30%, 60%, mas isso não é uma medida que você consiga sentir mesmo na mão. Então, quando eu estou com a mesa, eu consigo ali no braço dizer o quão intenso eu quero aplicar aquele efeito. Então, hoje, para mim, é alguma coisa essencial. Quando eu estou com o mouse, por algum motivo, é raro, né? Geralmente eu levo a minha mesa comigo. Mas eu sinto muita diferença, principalmente no Photoshop. Então, meu primeiro contato com a mesa foi com a Grapify, há muitos anos, que a Adobe vendia de um combo do Illustrator 10 no shopping, olha, com o Illustrator e a Grapify. Aí eu tive que aprender a usar para ensinar umas culturas de que estavam vendo o produto. Mas eu confesso que eu usava, mas legal. Eu não vi tanta diferença. Até quando eu fui em 2008 para a Adobe Max, que é o maior evento de Adobe que tem no mundo, foi a minha primeira vez nos Estados Unidos. Lá tinham business suites ou áreas para as pessoas trabalharem uma palestra e outra. E aí o que acontece? Eu percebia que os caras
eles usavam muito a mesa, e uma coisa que mudou a minha forma de usar são os botões. Então eu percebia que eles ficavam com a postura assim, sabe? Eles não soltavam dos botões. Então, com a mesma intensidade que se usava a caneta, se usavam os botões de atalho. E aí eu percebi que isso gera muita produtividade. Então, hoje, eu posso dizer para vocês, para mim é tão importante usar a caneta mesmo, os meus atalhozinhos, como é importante usar os botões. Então, eu sou suspeito. Bacana. E você também está à frente da Go Trainers, certo? Que é uma empresa de treinamento. Há quanto tempo existe a Go Trainers? Que tipo de treinamentos vocês prestam? Qual que é o foco da empresa? Então, a princípio, a empresa de constituição, ela é de 2006. Só que eu confesso que quando eu abri a empresa, eu não pensava nela como uma empresa, era mais um meio de todos os instrutores. Eu trabalhei em todos os centros de treinamentos grandes que tem em São Paulo, então já trabalhei na UOC, na ENGE, na Impacta, em várias unidades do Senac, Fundação Bradesco, enfim. São poucos os centros de treinamento conhecidos aí pela qualidade no Brasil que não tenha trabalhado. Mas, enfim, quando eu trabalhava nessas empresas, para você prestar serviço, era necessário que você fosse PJ. Então, a princípio, a empresa ela surgiu para que eu pudesse trabalhar como autônoma de uma maneira legal. Mas o que aconteceu? Eu percebi que muitas pessoas tinham necessidades específicas que os treinamentos empacotados, então um básico, um avançado, um básico nunca é básico só, um avançado nunca é avançado só. E eu percebi que uma abordagem diferente dos treinamentos poderia ser alguma coisa muito bacana. Então, a Go Trainers, ela é um centro de treinamento autorizado pela Adobe, então a gente tem certificado oficial pela Adobe por questão disso. Ela obteve essa qualificação através das certificações, então eu sou certificada em todos os treinamentos que eu ministro. Os instrutores que trabalham para a Go Trainers também são certificados em suas áreas. E qual que é a nossa meta? O nosso objetivo é o que você precisa fazer, não o que necessariamente você quer aprender. Por quê? O que você quer fazer vai explicar para mim o que você quer aprender. Então, eu tenho eu costumo falar para os meus clientes que são cardápios, né, que tem conteúdo programático de um curso básico, avançado, que eu chamo de básico, que eu chamo de avançado. Então, o cliente, dentro de uma carga horária de 20 ou 16 horas, escolhe quais são os tópicos que ele precisa aprender. Então, muitas empresas não se interessam por treinamentos completos de software. Então, se a empresa trabalha com digital, ela quer digital. Se a empresa trabalha com InDesign para produção para iPad, ela quer para produção para iPad. Ou empresas que trabalham com aplicações longas, livros didáticos, ela quer saber de trabalhar com NetType, com InDesign, trabalhar com book, trabalhar com grandes quantidades de texto. Enfim, então nós trabalhamos exclusivamente com treinamentos in company. 80% dos clientes estão fora de São Paulo. E o objetivo da Go Trainers é oferecer treinamentos personalizados. Então, quase que 100% dos treinamentos são focados no tipo de trabalho que ele quer, o que ele precisa saber depois do treinamento. E aí a gente tem de tudo, né? A especialidade é a parte de design, né? Então, Windows, Photoshop, Illustrator, mas também trabalhamos com outros softwares, como Captivate, tecnologias web e tudo mais. Então, a gente respira Adobe. Show de bola. Bom, aí você tem várias certificações Adobe, em Acrobat Pro, em Photoshop, InDesign. Qual foi a primeira? Qual foi a mais difícil? Estudou muito para passar? Então, a primeira certificação que eu tirei, eu já era instrutora em centro de treinamento, então já tinha o peso de, puxa, né, eu preciso dessa certificação, e tinha uma pressão lá na escola que se eu não tivesse pelo menos uma certificação, eles poderiam não continuar com o meu trabalho, porque para você ser centro de treinamento autorizado, é interessante que os seus instrutores tenham certificação. E aí eu lembro que tinha umas 5 certificações no Brasil de Photoshop e não tinha nenhuma de InDesign. Então eu falei, cara, eu quero ser a mina, né? Eu quero ser a certificada de InDesign. Eu trabalhava bastante com InDesign e tudo mais. Então eu falei assim, cara, eu quero ser a primeira certificada de InDesign CS aqui do Brasil.
E aí eu estudei bastante, só que não estudei de maneira orientada. Eu não sabia direito como estudar. Eu não sabia que tinha um roteiro, tinha um método de estudo para a prova. Então eu fui lá, estudei bastante, marquei a prova. Quem pagou foi o centro de treinamento. E aí eu fiz a prova e bombei. Fui muito mal. Bombei por, sei lá, por vários pontos. E eu saí muito derrotada. Eu falei, cara, não é possível. Como eu posso dar aula disso? Eu fiquei com um sentimento horrível. Que eu falei, cara, como eu posso dar aula disso? Eu sou incompetente e tal. Enfim, coisa de mulher, né? Autoestima baixa. E aí, quando eu liguei pro centro de treinamento e falei para avisá-los, né, que eu tinha reprovado, ela falou assim, eu sabia, por que você não baixou a bola e fez a de Photoshop? Cara, isso foi um banho de água gelada. E aí o que acontece? Eu me senti mal, eu falei assim, cara, não vou mais tentar não, acho que eu não sou capaz de fazer essa prova. Nem procurei fazer a segunda vez. Aí quase um ano depois eu fui trabalhar na Impact, que é um centro de treinamento também, e aí mandaram um e-mail para todo mundo, era nova, a instrutora falando, e aí, quem quiser fazer quem quiser fazer a prova de certificação, a Impacta vai pagar. Eu falei, vai pagar? Qualquer um, né? Ela falou assim, mas qual que é o critério para fazer essa prova? Daí disseram, não, qualquer um pode fazer. Eu falei, bom, qualquer um eu tô qualificada. Aí, né, autoestima, né, eu falei assim, vou tentar. Aí estudei. E aí eu entendi que tinha um método de estudo, que tinha um roteiro que você poderia seguir. E estudei muito, passei 2 meses só dedicada a estudar. Naquela época, aí já te respondo a pergunta. A minha prova mais difícil foi a de InDesign, mas hoje ela não é a mais difícil, porque na época caía XML. Cara, caía programação XML, as tags, caía tudo. Então, foi uma prova dificílima. E caía bridge no InDesign. Então, o que aconteceu? Eu fiz a prova, eu reprovei por tipo 3 pontos. Eu fiquei super mal. Aí, quando eu ia embora, eu nem ia avisar, né, que eu reprovei. Falei, eles vão ver lá que eu reprovei. Aí eu falei assim, quer saber? Já reprovei mesmo, perdi o andar lá. E aí já dei de cara com a gerente de marketing no saguão. Ela disse, e aí, passou? Eu falei, cara, ela já vem perguntar pra mim de cara. Eu falei, cara, eu de cabeça baixa, eu falei, não. Ela, e aí, quantos pontos você fez? Eu falei, fiz tantos, né? Tipo, era 67 e precisava 70 pra passar. Ela, você foi super bem, ninguém nunca aqui fez nem 40, faz de novo. Aí eu, de novo quando? Ela, sei lá, amanhã, depois de amanhã, quando você quiser. Mas a Impacta vai pagar? Ela, claro que vai. Você foi mal bem, cara, vai lá. E aí eu falei, cara, impressionante como uma injeção de ânimo, alguém falando pra você, cara, você consegue, vai. Mesmo que você seja desconhecida, muda. Então, na semana seguinte eu passei com 93% na mesma prova. Então foi muito legal essa experiência. Então a minha mais difícil foi essa, mas aí para Photoshop, Illustrator e Acrobat, o que aconteceu? Eu já tinha uma metodologia de estudos, então o que eu fiz? Reservei os meses que tem menos treinamento, então dezembro, janeiro, me lembro que foram os meses que eu reservei. Eu estudei bastante, não deixei de curtir o Natal, Ano Novo, tranquilo, mas eu estudei bastante com método, usando o Exam Guide e tudo mais. E aí fiz as provas em 3 semanas, então eu fiz numa sexta, fiz a Photoshop, a outra sexta de InDesign, e depois eu fiz a de Acrobat, para eu conseguir o credenciamento como Design Master. Então, quer dizer, se eu disser que é fácil, não é, mas com metodologia, dedicação, e seguindo o roteiro, e usando o Help, que é um material gratuito que a Adobe disponibiliza, você consegue sim estudar. Então, depois disso, eu me especializei tanto nessa série de provas, que eu já formei vários centros de treinamento, dei consultoria acadêmica para a Seven, quando agora é a Red Zero, para Senac, Senai, para vários professores de instituições de treinamento, ensinando essa metodologia para estudar para a prova. Então, até se tornou uma expertise aí dentro do meu trabalho. Mas é uma prova difícil, mas não é impossível. Precisa de dedicação. E o mais importante, a quantidade de coisas que eu aprendo a cada certificação que eu estudo, vale a pena, mesmo que eu certificasse. Então, o certificado é só a cereja do bolo, mas o estudo que você tem que fazer, trabalhar com áreas que eu nunca trabalharia se não fosse para certificação, é o que vale a pena. Eu acho que é isso. Eu lembro que eu tenho a certificação do Photoshop, e quando eu fiz a primeira prova de Photoshop, eu aprendi uma coisa no meio da prova.
Que é, eu ainda lembro, cara, como capturar uma cor externa ao Photoshop com o conta-gotas, mas sem sair do aplicativo. Eu olhei assim, tá, dá pra fazer isso? Daí eu olhei as alternativas, fui pela lógica, pô, essa aqui, beleza, acertei até a questão e disse, pô, aprendi coisa na prova de certificação. É, muito legal. É uma experiência bacana. Para mim é superação de limites, não é só um certificado. Acho esse é o lance. Você fala, cara, no meio da prova eu tô aprendendo coisas. Ou perguntas do tipo, quais são as 3 formas diferentes de você abrir um arquivo? Sei lá, firewalking. Aí eu me lembro que na prova eu soube que se você tivesse se a área tivesse vazia, você clica 2 vezes e dá um firewalking, tipo, é loucura, mas é muito bacana. E eu sempre falo para as pessoas, a primeira prova é só uma brincadeira. Então eu conheço pessoas que passaram da primeira vez, legal, mas conheço muito mais que não passou na primeira prova. E a primeira é a experiência, é uma maneira e, cara, vai para cima e faz a segunda que passa, é muito legal. Eu tive a oportunidade de treinar o rapaz, o Maurício, que antes eu era a única certificada como Design Master na América Latina, e fiquei por muitos anos como única certificada. E eu tive a oportunidade de treiná-lo, passar essa metodologia para ele, e ele conseguiu, em menos de um ano, todas as certificações que eu tive, e eu demorei alguns anos para completar. Então, quer dizer, com dedicação, qualquer um pode se certificar, e é muito bacana. Não, show de bola, show de bola. E o Photoshop Conference, você vai palestrar novamente no Photoshop Conference, você já palestrou outras vezes. Como foi, na primeira vez que você palestrou, como que foi a sensação do tipo, pô, lá vou eu na frente daquela galera toda? E qual vai ser o tópico seu esse ano na palestra? Então, a primeira vez, eu não me lembro muito bem o ano, eu falei de Photoshop e de Illustrator, e eu me lembro que eu era muito nova, então eu fiquei um pouco acuada com todas aquelas pessoas e tal. Era engraçado que eu já ministrava a palestra pela Adobe e tal, mas tem um peso diferente. O Photoshop Conference é o ponto de encontro de todos os profissionais, os caras mais tops estão lá. Então me lembro que eu fiquei bem nervosa. Eu acho que minha palestra foi razoável, mas hoje avaliando, olhando para trás, eu não me orgulho muito. Mas foi uma experiência, foi muito legal. A segunda vez que eu fui, que aí com uma outra abordagem e tal, antes foi mais profissional, acho que tem uns 3 anos, eu fui falar, foi quando o Alexandre Kise acrescentou na Photoshop Conference palestras que envolvem também empreendedorismo, a parte profissional, e eu achei muito bacana. Então foi uma experiência ótima, foi fantástico, aí já foi quando o evento ficou com esse formato de auditório, né? Então aquele auditório lotado, é uma sensação muito legal, adrenalina amigo, é muito legal. E foi uma palestra bem produtiva. E como certificação se tornou uma das áreas de minha expertise, então eu estimulo muito a gente a se certificar, estudo muito para certificação, para recertificação. Esse ano eu vou, no dia que está reservado para falar sobre vida profissional, sobre empreendedorismo, eu vou iniciar o dia falando sobre certificações Adobe. Então, a ideia é falar sobre quais são as certificações, qual é o programa de certificação Adobe, quais são as credenciais que você tem, quais são as provas e quais são os primeiros passos aí para você estudar para a prova de certificação. Então, para mim é uma honra muito grande. O grupo Fotopro é um grupo muito bacana, então não só no sentido de excelência profissional, mas a gente tem uma parceria, um lugar que a gente se sente em casa. Então, com o Jet, com o próprio Kise, que é muito bacana, é um amigo, é muito acessível, uma pessoa muito legal. Então, para mim, estar do lado de pessoas que eu admiro, que eu gosto, é muito bacana. E tenho certeza que vai ser maior adrenalina. Falar, ainda mais começar o evento, né, vai ser uma loucura. E eu tô bem ansiosa, bem ansiosa para ver esse evento. Acho que vai ser fantástico. Também, eu acho que o desse ano vai ser particularmente especial, vamos dizer assim, em relação aos anteriores. Não que os outros anteriores não foram bons, mas tudo indica que está levando justamente mais esse lado do empreendedorismo, não só necessariamente a dica do software, mas dica de mercado de trabalho, vamos dizer assim. Ó quem apareceu aí. Bom,
Esse é o gato quindim. Esse é o quindim. Sabe tudo de Adobe. 100% yellow, tá? Na escala Senic. Bacana. Eu tenho fraco por bichinhos, né? Fazer o quê? Falando de Photoshop, né? Vamos dizer quais são os seus recursos preferidos dentro do aplicativo. Olha, Photoshop é aquela coisa, né? Eu uso muito para tudo, mas a ciência do Photoshop, que eu acho mais interessante, que me instiga mais, são técnicas de seleção. Então é alguma coisa que eu gosto muito. Então, e eu gosto tanto de fazer como eu gosto de ensinar. Então eu uso muito seleção usando o canal. Aquele Refine Edge também mudou a minha vida, deixou as coisas muito mais rápidas. Mas eu gosto muito de mesclar. Então é muito raro eu usar uma ferramenta de seleção. Eu uso desde as ferramentas mais nonsense, como laço poligonal, laço magnético, aquela Quick Selection, que nem é tão precisa. Aí eu vou misturando com o canal, trabalho com o canal Alpha, com o Refine Edge. Então é uma área que me instiga muito e eu gosto muito. Talvez pela dificuldade, ou sei lá, enfim, acho que é mais desafiador. Eu gosto muito de selecionar. Bacana, show de bola. Bom, não quero mais tomar muito do seu tempo, né? Afinal de contas, a gente tem que trabalhar, né? Senão, tem, né? Senão eu ficaria aqui batendo papo o dia inteiro. Fica aí os segundos, minutos finais aí. Deixe seu recado, pode passar o seu contato para dar um recado também até para a galera que está começando aí. À vontade. Legal. Pessoal, é um grande prazer falar com vocês, dar essa entrevista. Continuem estudando, continuem se preparando. Conhecimento, para mim, ele é o valor mais importante. Então, com muitas versões de softwares que são lançadas, agora a cada 5 semanas tem novidade aí de softwares, alguns profissionais ficam até meio inseguros e falam, puxa, será que isso vai substituir o meu dia a dia? Isso vai atrapalhar? Eu sou uma pessoa que pensa que nenhum recurso tecnológico atrapalha. Ele vai te ajudar desde que você saiba quem você é e você saiba o que é insubstituível. Então, o que é insubstituível? O que vem antes do file new. O que você tem aí dentro da sua cabeça, bom gosto, enquadramento, tudo que você aprende numa faculdade, tudo que você lê num bom livro, sobre grids, sobre cores, sobre harmonias. Então isso, bom gosto, nenhum software ele vai conseguir substituir. Então a minha dica se mantenham atualizados, se mantenham estudando e participem de bons eventos, ok? E aqui no Brasil, o Photoshop Conference ele não é só um evento bom pelo conteúdo. Pelo conteúdo, se você não olhasse para o lado, seria um evento maravilhoso. Só que ele é um ponto de encontro onde o networking acontece automaticamente. Imprimam milheiros de cartões de visitas e vão até a Photoshop Conference. E quem for, eu te encontro lá, a gente toma um café e vai ser uma oportunidade muito legal. Então, espero encontrar a maioria dos telespectadores aí lá. Vou encontrar com o Júnior também. A gente vai tomar uma água ou outras coisas. E vai ser muito legal, pessoal. Então, fica o convite. Eu agradeço muito. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as palestras, sobre os eventos que eu estou envolvida, né? Então, temos vários eventos da Adobe gratuitos aí para a galera online. Você acessa facebook.com/FabianaGo treinamentos no plural. Então, tudo que tem de novidade eu estou postando por lá. Bacana, muito obrigado novamente, Fabiana. Foi um prazer conversar com você. E com certeza nós vamos nos encontrar lá. Para quem está nos vendo, não esqueçam, Photoshop Conference, 16, 17 e 18 de maio desse ano. Agora está no 3º lote de desconto. Corre lá, faz a sua inscrição e encontra a gente lá. Beleza? Beleza, então. Te vejo lá. Te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.